Eu vou te falar uma coisa. Só tem duas alternativas para a gente existir bem nesse mundo, assim. Só dois jeitos de ser, duas posturas para a gente apreciar a existência. A gente ou se mexe, entra em movimento, ou a gente morre. Morrer não é necessariamente um problema, a não ser que você tenha medo disso, a não ser que você tenha medo da aniquilação. Vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar um pouco sobre inércia, sobre preguiça, sobre covardia moral. Vamos falar sobre cansaço, vamos falar sobre alternativas para não existir dessa forma compulsiva, desgastada e sufocante, e sobretudo essa forma automática que nos leva a viver sem pensar, sem entender o que a gente está fazendo. Seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui a gente fala de meditação, faz meditação, por que não? Reflexiva, a gente faz Jnana Yoga, compartilha conhecimento e um pouquinho do que eu recebo do oceano de compaixão que eu recebo dos mestres, a gente compartilha para que juntos possamos crescer. Então, se você achar que esse canal merece, deixa seu joinha, se inscreve no canal, clica no sininho, manda para os seus amigos nas outras redes sociais e deixa seu comentário aqui embaixo. Vamos fomentar essa discussão, vamos aprender juntos e crescer juntos. Vamos lá. Em um mundo que o tempo todo cobra de nós mais resultado, em um mundo que o tempo todo cobra de nós mais desempenho, destaque e exige de nós o tão aclamado sucesso, fica bastante difícil a gente conseguir pensar e discernir, afinal de contas, o que é que eu devo fazer? Porque eu desejo, porque eu quero, porque eu gosto, porque eu preciso, e o que eu estou fazendo só porque me mandaram? Por que eu estou fazendo só porque eu faço? E no meio sufocante dessas pressões que nos impõem e que a gente se autoimpõe, quem bem fala disso é o Byung-Chul Han, vocês já estão cansados de ouvir falar, né? Que esse nosso novo modo de produção e de existir nessa sociedade pós-moderna, capitalista, hiperconsumista, individualista, pressupõe a escravização do sujeito pelo sujeito, né? Nós somos empreendedores de nós mesmos e nos cobramos esse sucesso. E tentamos exportar essa cobrança nas redes sociais, parecendo que nós somos super incríveis e descolados e tudo mais. E chega uma hora que a gente colapsa. Não à toa, este mesmo filósofo vai dizer que a gente vive numa sociedade neuronal. Engraçado, né, o nome, porque ele vai dizer que as doenças que dão o tom para a nossa sociedade contemporânea são as doenças psicológicas, a saber, TDAH, depressão, pânico, ansiedade, burnout. E aí, a gente fica nessa frequência dupla e contraditória, que por um lado você tem os coaches dizendo, vá, faça, mexa-se. E eu tenho certeza que quando você lê o título desse livro, não, meu Deus do céu, desse vídeo, Mexa Seu Morro, você deve ter pensado, ai meu Deus, mais um coachismo. Calma, não é não. Mas os coaches estão lá toda hora falando pra nós, mexa, você acredita, yes, you can, yeah. Eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que tá aqui, e eles vão retribuir com o grito deles. Me mostra do que você é capaz, me dá essa voz, me dá. Deixa eu ouvir isso aqui. Me dá essa voz. Cadê o grito de vocês? E por outro lado, você tem um abismo terrível e vazio dos burnouts e depressões e pânicos e etc. que nos acometem em maior ou menor grau quase a todo mundo. O tédio, o cansaço, uma sociedade que pede de nós tanto que a gente não consegue mais ter vontade de dar nada. É tão difícil pensar, né, que a gente não quer mais produzir nessa sociedade. Eu estou falando da minha geração, um monte de amigos que eu conheço que gostariam de ficar ricos porque acham que através dessa riqueza haverá um conforto que vai apaziguar suas dores, e que não é exatamente mentira, mas também não é exatamente verdade. Mas é a primeira vez que a gente tem uma geração que também fala, eu gostaria de não fazer mais nada da minha vida. Nada. E é um número maciço de pessoas que não quer fazer nada porque não sabe o que fazer, porque não sabe qual vai ser o futuro que vai lhes encontrar, que não sabe quais perspectivas vão dar para as coisas. Olha, Shri Siddharameshwar Maharaj, esse cara aqui, vai dizer assim, há duas formas de perceber a realidade, olhando para aquilo que é permanente e eterno e para aquilo que é impermanente e que muda o tempo todo. E você precisa escolher onde é que você quer repousar a sua atenção.
Parece que ele está até falando de uma dualidade, não parece? Que existe o que é eterno e existe o que é permanente. Mas esse cara era um mestre de Vedanta. Esse cara vai dizer para nós que toda a realidade é una, perfeita. Ele vai dizer para nós que não há separatividade. Então, perceber o que é eterno ou perceber o que é impermanente é questão de escolha da percepção, refinamento da percepção. Você escolhe o que você quer ver. Claro, existem coisas que transitam e mudam. Esse é o mundo dos movimentos, o mundo da praxis e o mundo da ação. E olha, dentro do nosso corpo, esse corpo físico mesmo, que você que gosta de estudar espiritualidade quer negar e dizer, não, eu não sou esse corpo. Então, tem uma notícia bem chata para você. Nesse momento, nessa realidade no qual você está escutando esse vídeo, sim, você é este corpo. Sim, você depende da comida que você come e que tipo de comida vai ser, vai determinar mais ou menos como é que vai ser seu humor, sua digestão, as doenças ou a saúde que você vai ter. O ar que você respira vai determinar isso tudo também. O tipo de exercício físico que você faz vai determinar que tipo de exercício físico que você faz vai determinar o tipo de pessoa que você tem condição de ser. Enfim, o teu corpo determina muito do que você é. E dizer, inclusive, que exista livre-arbítrio quando a gente tem toda uma conjuntura de predisposições genéticas, sociais, históricas, e sem contar nas predisposições kármicas, é muita ingenuidade. E isso eu estou dizendo pelo seguinte. É dado do corpo, é natural do corpo, é característica do corpo que ele precise dessa dinâmica. A natureza da nossa existência externa a essa interioridade do olhar para dentro e buscar essa realização interna, buscar esse morrer antes de morrer, é movimento, é dinâmica, é fluxo, né? Eu sei que o mundo enche a gente de tédio, eu sei que o mundo enche o nosso saco e que esse consumismo vai nos dando mais ansiedade porque eu quero comprar mais, eu quero fazer mais, eu quero viajar mais, eu quero ter mais sucesso e tem uma hora que tudo isso eu quero mandar para o espaço. Mas quando eu digo para você que é importante que a gente se mexa, não é disso que eu estou falando. Sabe, eu tenho acompanhado muito discussões sobre lutas sociais. Eu acho muito bonito que as pessoas se engajem, se interessem, sobretudo quando essas lutas estão pautadas na solidariedade e na empatia, porque sem esses valores não haverá possibilidade de sobrevivência para a raça humana. Mas eu concordo com Krishnamurti que se não houver uma revolução do sujeito, não individualizando-se, mas do indivíduo pensando no coletivo e aí, portanto, mudando, revolucionando sua perspectiva de realidade, não existe possibilidade de uma revolução funcionar, nenhum tipo, nem tecnológica, nem política, nem econômica. Então, eu acho muito legal a discussão dos movimentos sociais, sobretudo quando eles falam da gente se organizar. Mas eu diria que antes de organizar o externo, e é importante que a gente faça tudo isso em concomitância, né? Igual quando a gente fala das regras do yoga, né? Os 8 passos, todo mundo acha que é como uma escada, e o que meu mestre falou, não, você tem que desenvolver em simultaneidade os 8 angas, os 8 braços do yoga, para conseguir obter essa realização total. Então você está trabalhando os seus aspectos éticos, ao mesmo tempo você está trabalhando sua postura, sua concentração, seu samadhi e tudo. Então, da mesma forma que é importante que a gente se organize nos movimentos sociais, é importante que a gente contemple nos movimentos sociais e discuta, é importante que a gente engaje as pessoas e faça com que elas se interessem a debater, ainda e especialmente se elas discordarem de nós. Antes disso, porém, eu diria que é importante a gente se organizar internamente. Então, fazendo a analogia com essa história dos movimentos sociais, ou dos exércitos lá de atrás, ou de, sei lá, de qualquer grupo de pessoas que precisava se unir, eu diria, essas múltiplas faculdades aí, dos seus desejos e das suas vontades, e das suas fomes, e dos seus medos, e das suas esperanças, você precisa organizá-las todas. E daí a gente precisa olhar para dentro, e esse é o tema de todos os grandes mestres ensinando a gente a fazer autoconhecimento. Sistematicamente aprenda a olhar para dentro, sistematicamente aprenda a quebrar os padrões dessa mente que viciada em olhar para fora, em se fragmentar, cria uma ansiedade desnecessária. Despista isso colocando utilidade para essa energia humana que você tem. Guilherme, está muito difícil isso tudo que você está me falando. O que eu faço para entender melhor do que é que você está falando, Gui? Eu estou dizendo para você assim. Tudo que eu disse lá no começo, mexa-se ou morra, é literalmente verdade, mas não da forma rasa como as pessoas querem entender. Não é um coach que vai dizer para você se mexer e por onde e para quê, é você. Não é um coach que vai determinar para você o que é sucesso mediante a quantas Ferraris você tem na garagem. Sucesso
é satisfação e bem-estar consigo mesmo. Então, como é que você pode se estabelecer em você? Como é que você pode, conhecendo quem você é, entendendo melhor como funcionam as suas emoções, seus gatilhos, como é que você entende aquilo que te move? E você põe para rodar esse fluxo, essa potência humana toda que você tem. Ainda não entendi, Gui. É assim, você quer ter bem-estar? Olha o tanto de energia que você desperdiça em coisas inúteis, em quaisquer vícios, seja Instagram, TikTok, aqui, seja cigarro, seja comida, seja compras. Olha bem para suas compulsões e tenta substituir esses maus hábitos devagarzinho por coisas construtivas. Por exemplo, não existe possibilidade de saúde mental, de saúde física e de saúde espiritual na inércia. Não existe. Eu era o cara, o nerdão, que gostava só de meditar e que gostava de fazer arte marcial, mas tinha uma preguiça e detestava academia, etc e tal, e de repente foi fazendo exercício sem gostar. Durante o mestrado que eu descobri uma luminosa possibilidade de fazer uma manutenção emocional e mental incríveis. Então assim, você quer lidar com o mundo da praxis? Direciona tuas energias para um fim. Cuida bem do teu corpo, cuida bem da tua mente, arejando tuas ideias com pensamentos distintos, com pensamentos fundamentados, com leitura. Vive no mundo da prática, com estratégia e planejamento. Organiza seus povos internamente, para depois se organizar as lutas externas. Agora, se você não tiver afim de se mexer, se você não tiver afim de se movimentar, de se direcionar na direção dessa urgente, heróica dinâmica que a vida pede de nós, você vai morrer. E há duas formas de morrer. De forma esquálida, patética, triste, vazia, dando à sua existência valor nenhum, o que é uma pobreza e uma tristeza enorme, porque pensa só um segundo, quantos milhões de anos levou para a natureza fazer esse corpo humano que você tem aí agora? Quantos antepassados precisaram ter todas as suas histórias de vida interconectadas para que você estivesse aí agora? Então a sua história deveria ser pelo menos uma ódio, uma ópera de gratidão à vida que você tem. Ah, mas a minha vida é uma merda, nada dá certo. Então, mas ainda assim você está vivo. E é melhor do que nada, é melhor do que não vivo. Porque aí existe possibilidade de mudança, existe possibilidade de satisfação, existe possibilidade de respiro e você não quer deixar de viver, você só quer deixar de sofrer. Mas quem disse que você deixa de sofrer quando você descarta esse corpo? Quem disse? Ou quem disse que você termina de existir? A gente não sabe. Então aproveita esse instante, ainda que para você, de repente, a existência humana seja o espaço entre dois nadas, como uma galera tem falado. Transforma esse espaço em algo significativo, algo brilhante e luminoso. Bom, então, você tem essa alternativa de morrer de forma esquálida, de morrer de forma patética, mas você tem uma outra forma de morrer, se você não quiser se mexer, se você não quiser lidar com aquilo que é da dinâmica, com aquilo que é impermanente, com aquilo que é fugaz. Você vai morrer antes de morrer, você vai fazer as práticas meditativas, você vai fazer as práticas espirituais, você vai aprender a fundamentalmente olhar para dentro e investigar com muita sinceridade e método quem é você. Afinal de contas, quem é que sobrevive se esse corpo, essas sensações, e essas memórias e essa mente se apagarem? O que sobra? Isso é o oposto do mexer-se, né? É lidar com aquilo que é eterno. Por quê? Porque o mundo das impermanências é dinâmico, é movimento. O mundo de Brahman é o mundo da quietude, da vastidão oceânica de quietude. Então você tem duas opções. Você pode se mexer no mundo, e esse se mexer tem duas formas. Você pode se mexer de forma inteligente e desapegada e altruísta e bem organizada, em busca de um bem-estar pessoal e coletivo. Ou você pode mover-se de forma ansiosa, atabalhoada e apegada e acreditar que o fruto das suas obras pertence a você e você ficar completamente desnorteado com esse rumo das coisas e querer viver uma vida hedonista, vazia e vaga, que é o que a vasta maioria das pessoas faz. Nesse caso, falta para essas pessoas da vida vazia o elemento da consciência. Elas não prestam atenção no tipo de vida que elas estão levando, ou se prestam atenção, estão prestando atenção de um jeito muito pobre. Então há duas formas de mexer-se, de forma inteligente e consciente, e de forma atabalhoada e maluca. E há duas formas de morrer. A forma patética, covarde, inerte. E nesse caso eu não estou só te xingando. Procura ajuda terapêutica, psiquiátrica. Vem aqui conversar com a gente. Mas eu estou dizendo, levanta daí, se mexe. E existe uma outra forma de morrer antes de morrer, que é se dedicar às práticas.
e fazer matar esse eu do ontem, essa identidade com esse ego, essa persona bastante decrépita que precisa sair de cena para que o eu real floresça. Então não há muita alternativa. Se a gente parar, a gente morre de uma forma luminosa ou de uma forma desgraçada. Se a gente se mexer, a gente se emancipa de uma forma luminosa ou se prende de uma forma desgraçada. Porque dá para, em movimento, chegar num lugar luminoso, né? A partir do que a gente chama de karma yoga, né? De dedicação ao mundo. Então, levanta essa sua bunda e mexa-se, ou morra. Agora lembra, o yogi de verdade, o purna yogi, o yogi completo, é alguém que consegue conciliar as duas coisas. Bhoga, o mundo do desfrute, o mundo da apreciação, da dinâmica, o mundo impermanente. E yoga, o mundo do eterno, esse mundo que faz matar o mundo das impermanências, nesse mundo de Shiva. Esse mundo que concilia Shiva, Shakti, assim como a mãe Kali aqui, olha, ela dinâmica, poderosa, lutando, e o seu Shiva, consciência, deitado sobre ela. Então, o yogi é aquele que consegue mexer-se para morrer antes de morrer e não morrer a morte dos covardes. Qual é a morte que você quer morrer? Qual é o movimento que você quer fazer na tua vida? Se você quiser viajar para a Índia com a gente e mergulhar nesses métodos e aprender como olhar para dentro de forma sistemática, como os mestres ensinaram, a gente está indo com uma nova turma agora em abril, para o sul da Índia e para o Nepal. As muitas faces de Shiva, nós vamos ter 3 semanas ali. Quem quiser fazer só a Índia, o sul da Índia, tem essa opção também. A gente está fazendo com o pessoal da Raido, então entre em contato com eles. A gente vai ser agora no começo de abril, então fala com a gente aqui para receber mais informações. Vem peregrinar com a gente e fazer da sua vida uma vida que vale a pena, aprendendo a fazer esse mergulho para dentro, tá bom? Até mais! Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.